Opa, esse vídeo aqui, eu queria falar sobre uma questão, né, que aconteceu hoje, e meio que conversar a respeito, né. Me deparei com um post hoje no LinkedIn, né, de um profissional de outro país, marcando algumas pessoas que são relevantes no mercado, como o Joe Race, se eu não me engano, Bill Imon também, perguntando se existe ainda a necessidade de se haver um arquiteto de dados, né. Eu vim aqui um pouco para puxar a sardinha para o meu lado, né, porque eu sou arquiteto de dados, mas também um pouco para, sei lá, divagar a respeito, né, sem muita estrutura, sem muita edição. O que acontece? Ele estava argumentando que hoje em dia não se necessita mais de arquiteto de dados, porque o engenheiro já engloba várias funções, né. O engenheiro de dados hoje em dia ele faz muita coisa já, e meio que não se tem a necessidade ali de se ter um arquiteto de dados também, porque a outra parte, né, que seria o papel do arquiteto, o tech lead de engenharia ou o engineering manager ou seja lá o que seja, o staff, ou seja lá como você quer chamar isso, ele já meio que cobre essa função, né, do que falta ali. O engenheiro ele faz uma certa parte, mas o que falta ali, a nível de selecionar arquitetura, a nível de desenhar algumas coisas, a nível de tomar decisões na stack de dados, o próprio tech lead ou gerente, ou seja lá o que for, ele já faz esse papel, né. E assim, eu já respondi perguntas parecidas com essa, não de gringo, geralmente mais de post brasileiro que alguém faz em algum grupo, né, de comunidade no WhatsApp ou então no LinkedIn, alguém comenta alguma coisa, né. O que que um arquiteto de dados faz, né? O que que um arquiteto de dados faz? Qual que é a diferença de um arquiteto de dados e do engenheiro, né? E aí a primeira coisa que eu tenho que perguntar é: qual tipo de arquiteto de dados, né? Porque eu não sei se vocês sabem, tá, principalmente lá fora, principalmente, assim, empresas mais maduras, né, nos Estados Unidos, na Europa, existem mais de um tipo de arquiteto de dados, né. Inclusive as empresas têm tentado mudar um pouco essa nomenclatura para não haver confusão, né. Algumas empresas têm tentado mudar um pouco, porque o que que acontece? O arquiteto de dados tradicional, ao meu ver, é o que se você buscar no LinkedIn, você vai achar muitas pessoas com o cargo Enterprise Data Architect, que é o arquiteto de dados empresarial, né. Que é o cara que ele tem um pé no negócio, ele entende a arquitetura organizacional da empresa, ele entende grande parte de como o negócio funciona, ele entende como as aplicações se interagem, como as aplicações se entregam, oh meu Deus, como as aplicações se integram, e ele também entende o lado técnico de desenhar um blueprint ali do sistema, né, de desenhar ali por exemplo, de desenhar ali o diagrama entidade de relacionamento, de desenhar ali um um fluxo, de desenhar ali um diagrama organizacional, etcétera, né. Ele entende as hierarquias, né, as ontologias e as taxonomias de dentro da empresa, né, porque ele está ali, de certa forma, com um pé no negócio, mas ele também tem ali um pé na estrutura técnica do dado, né. Então esse cara, geralmente, ele participa tanto do analytics quanto do transacional. Ele é um cara que ele vai ajudar ali a dar soluções, baseadas em modelagem de dados para que os times de soluções, né, os times de aplicação ou os engenheiros de dados possam remodelar melhor ali as estruturas de dados e como os dados se relacionam, né. Esse é o Enterprise Data Architect. Mas também, né, hoje em dia, eh, arquiteto de dados, o pessoal também acha que, por exemplo, aquele cara que monta a estética de dados na AWS, usando um monte de serviço AWS, faz aquele diagrama bonito, cheio de desenhinho lá dos componentes da AWS, né. O AWS Glue utiliza S3 e Athena, sei lá, Redshift e seja lá o que mais o cara queira colocar ali naquele diagrama. Ele acaba sendo um arquiteto de dados também, né. Mas as empresas já têm mudado um pouco isso, né.
transformando esse cara como uma espécie de arquiteto de plataforma de dados, sabe. Muitas vezes esse cara ele vai arquitetar a plataforma, seja no cloud, seja no Kubernetes, né, ali no Kubernetes estruturando um Airflow e um cluster Kafka, e orquestrando tudo via Airflow e Kubernetes ali, né, usando Trino como engine ali de query, né, para poder fazer a as queries ali no Data Warehouse ou no Data Lake, seja lá como você queira chamar esse. E aí, esse cara, né, ele tem mudado um pouco, né, tem se chamado ali de arquiteto de platform architect, por algumas empresas, não todas, né. A gente ainda acha muita vaga como arquiteto de dados, né, data architect, que vai ser o cara que vai fazer isso. E também tem o cara, né, aquele data architect, que ele é meio que um misto de tudo. Ele tá com esse pezinho no negócio e no técnico, ele faz bastante modelagem de dados, mas isso representa ali, 50% do trabalho dele e os outros 50 é desenhar a arquitetura, escolher a stack e ajudar ali, ser uma espécie de tech lead junto com os engenheiros de dados, isso existe também. E o meu tipo de arquiteto de dados, né, que é no caso o cara que é especializado em modelagem, em várias técnicas de modelagem, é especializado também em algumas plataformas, em algumas soluções técnicas como dbt, como Snowflake, como Databricks, e é um cara ali também que ele consegue ali prototipar algumas coisas, prototipar e desenhar soluções para poder, mostrar a ideia ali, vender a ideia para os engenheiros de dados, para que os engenheiros possam implementar, né, e fazer muito QA, né, fazer muito teste para ver se os engenheiros que implementaram, acompanha os requerimentos, né, e também ali com um pé na governança. Então, esse tipo de arquiteto de dados, que é o meu caso, é um tipo de arquiteto que ele seria ali uns 50% modelagem e desenho de arquitetura de soluções, sei lá, tipo uns 30% na governança, né, preocupando com a governança, né, preocupando com quem usa o dado, quem é o dono do dado, quem gerencia o dado, enfim. Eh, e também ali uns 20% ali, preocupado com detalhes de stack, preocupado com automações, preocupado com o que mais? Preocupado ali em fazer testes, em escrever testes, né, geralmente usando o dbt, preocupado ali em também otimização, performance, né, por exemplo, dentro do Snowflake ou dentro do Databricks que esteja. Então, assim, tem um jogo meio misto ali de papéis, né, e dependendo da empresa, quando você olha uma vaga de arquiteto de dados, geralmente a gente vê grandes diferenças, né, no que um arquiteto de dados realmente executa. Então era isso, né, eu só queria divagar um pouco a respeito disso, né. Eu não acredito que o arquiteto de dados morreu, né, eu não acredito que seja um papel que tenha morrido, cada vez mais eu tenho visto empresas que vêm crescendo, que começaram apenas com engenheiros de dados, com times de engenharia de dados, chegam a um ponto onde eles precisam pôr o pé no freio e entender: "Espera, a gente construiu toda essa stack bonita, complexa aqui, né, seja lá qual plataforma, eles estejam utilizando, mas a gente construiu todo essa parafernália aqui, mas as coisas não têm um padrão, né. As tabelas não têm um padrão de nomenclatura, os campos não têm um padrão de nomenclatura, os requerimentos de negócio não fazem sentido para os engenheiros, e os requerimentos técnicos dos engenheiros e a documentação da engenharia não faz sentido para o negócio. Então existe um sentimento onde as coisas estão meio que bagunçadas, mesmo quando não estão necessariamente bagunçadas. Quando se chega nesse momento onde o engenheiro que ele é um builder, né, cara, o engenheiro ele é um fazedor de coisas, né, ele é um executor, ele monta ali, ele constrói pipelines, ele faz uma série de coisas. O arquiteto ele é um cara muito mais que é como se fosse um zelador, né, é um cara ali que é quase que uma espécie de zelador mesmo, zelador de dados ou estoquista,
de dados, né, o almoxerife de dados, é o cara ali que ele vai se preocupar com a estrutura, onde colocar cada coisa em seu lugar, em criar padrões, em criar documentações, em criar uma série de coisas que vão guiar a as iniciativas de dados da empresa, né, que vão guiar ali os projetos, que vão guiar tudo que é feito, né, de uma maneira mais coesa, de uma maneira mais, padronizada, né. Então, e sem contar que as grandes empresas enterprise, geralmente eles têm até mais de um tipo de arquiteto de dados, né. Eu passei por um projeto bem grande numa empresa gigantesca, né, e eu era um arquiteto de dados focado em um pouco em padrão e um pouco em criar requerimentos técnicos, né. Eu tinha que traduzir os requerimentos de negócio para requerimento técnico, fazer um protótipo, mostrar para o engenheiro constrói, o engenheiro entrega, eu tenho que fazer uma avaliação de qualidade e teste, ver se está batendo com os requerimentos técnicos e aí sim a gente submete para o AQ, né, que é no caso a avaliação ali do usuário para ver se está tudo ok para ir para a produção. Então assim, depende muito da empresa, mas, a função, né, o que o arquiteto realmente vai fazer depende muito da empresa, mas eu não acredito nessa história de que o arquiteto de dados é um papel que está sumindo ou que não tem mais necessidade, principalmente porque em todas as empresas que eu ajudado, né, tenho feito projetos e tudo mais, todas essas empresas, ou pelo menos a maioria delas, tem um líder de dados ali, tem um gerente de dados, ou então um gerente de engenharia, ou então um tech lead de engenharia de dados, e isso não significa que eles não precisam do arquiteto, né. Isso, né, fazendo aqui esse vídeo de dor de cotovelo, porque eu fiquei um pouco mordido, mas na verdade era só que eu queria trazer discussão que ninguém se importa, né, porque muitas vezes ninguém nem sabe o que um arquiteto de dados faz, mas tá aí, né. Você tem curiosidade a respeito de saber um pouquinho do que um arquiteto de dados faz, a discussão é válida, e se você quer saber mais a respeito disso, comenta aí, né. Faz tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, aí também não vou prometer que eu vou voltar a postar vídeo regularmente, mas eu queria compartilhar isso aí, beleza? Falou.